dia, boa tarde, boa noite, torcida colorada. O Boletim Colorado por Estrela Bet chega à 24ª edição no embalo do encerramento da temporada do futebol masculino profissional do Internacional. O Clube do Povo fechou o Campeonato Brasileiro com 4 vitórias consecutivas. Festa da torcida diante do Botafogo, triunfo por 3-1 e grandes esperanças, é claro, para o ano de 2024. A cena de vitórias do Internacional na reta final do Campeonato Brasileiro começou diante do Bragantino, primeira partida disputada pelo time de Eduardo Cudê após a data FIFA de novembro. Na ocasião, triunfo de 1-0 sobre os paulistas no Beira-Rio, gol de Ener Valencia. Depois disso, na quarta-feira, retrasada diante do Cuiabá na Arena Pantanal, uma vitória inédita na história do Internacional. Pela primeira vez, o Clube do Povo venceu o Cuiabá no Mato Grosso e o destaque é que o triunfo foi conquistado com um lindo gol de Ener Valencia, cavadinha na saída do goleiro, e também com gol de Pedro Henrique Cousa. Já no último final de semana, nova vitória inédita, desta vez na Neoquímica Arena. O Clube do Povo enfrentou o Corinthians, abriu o placar no Estádio Paulista em lindo gol de perna canhota do Maurício, sofreu um empate no segundo tempo, mas Wanderson, em lance de oportunismo e faro artilheiro, deu números finais ao confronto, vitória por 2-1, que deixou o Internacional na 9ª posição, e foi com o objetivo de defender esta colocação que o time de Eduardo Cudê foi a campo no Beira-Rio na quarta-feira, dia 6 de dezembro, diante de mais de 27 mil colorados e coloradas. Logo no começo do primeiro tempo da última partida disputada pelo futebol masculino profissional do Inter em 2023, Ener Valencia, o inevitável, abriu a conta no gigante. Fez o gato. Com o corpo deu a entender que é para um lado, fintou em direção ao outro. O zagueiro não conseguiu acompanhar e o camisa 13 teve a meta diante de si para com a perna canhota bater no contrapé do Lucas Perry e garantir a artilharia do Inter no Brasileirão 2023. O gol marcado contra os cariocas foi o de número 13 de Ener Valencia desde que chegou ao Inter, o 9º no Campeonato Brasileiro e o único do primeiro tempo no gigante. O Colorado até chegou a marcar mais um com Alan Patrick, mas o lance foi anulado em impedimento duvidoso, lance que ainda pareceu ocorrer pênalti de Vitor Cuesta em Valência, que seria o garçom da jogada, mas a arbitragem decidiu pela anulação do gol. O intervalo chegou com o placar de 1-0. Janderson para o Botafogo igualou a conta no Beira-Rio ainda na primeira volta do cronômetro do segundo tempo, mas o Inter não se deixou abalar com o gol sofrido. Extremamente forte no aspecto mental, o Colorado encontrou na referência técnica do ano mais um golaço. Alan Patrick recebeu de Gabriel Barros a primeira assistência do atacante com a camisa do Inter, dominou com a perna direita fazendo o giro e bateu como Valencia no primeiro tempo no contrapé de Lucas Perry. 2-1, festa no gigante e vantagem retomada em um placar que fazia justiça às ações dentro de campo. Nocauteada, a defesa do Botafogo pouco pôde fazer quando o Maurício, pela segunda vez no jogo, foi garçom. No campo de defesa, o meio-campista viu Pedro Henrique com espaço para atacar as costas da marcação do Botafogo e serviu o camisa 28, que engatou a primeira, segunda, terceira, quarta e cara a cara, finalizou rasteiro e cruzado para garantir o 3-1, 3 pontos que nos levam aos 55 na tabela do Brasileirão. Além do gauchão, o Inter, maior campeão do estado, buscará em 2024 a 46ª taça. Também disputaremos no próximo ano a Comebol Sul-Americana, em busca do bicampeonato. O Inter, em 2008, se tornou o primeiro time brasileiro a levantar a taça, o Campeonato Brasileiro, com o sonho do Tetra, e a Copa do Brasil, mais um torneio em que buscaremos o bicampeonato. Depois do jogo, no túnel de acesso ao vestiário do Beira-Rio, o camisa de número 28, Pedro Henrique, concedeu entrevista exclusiva para as mídias oficiais do clube, destacou a importância de se despedir do ano em ascendência, com 4 vitórias, a última dentro de casa e atuação consistente no gramado do Beira-Rio. Primeiramente, feliz em poder ajudar a equipe novamente. Estava falando ali, foi um ano muito intenso de muitas coisas, especialmente para mim, tudo que eu vivi nesse ano de 2023. Um segundo semestre um pouco difícil, pelo rendimento, também pelas lesões. Eu acho que todos sabem o quanto eu gosto de estar aqui, o quanto eu me entrego estar aqui e também nos momentos de cobrança, nos momentos daqui um pouco de tristeza, também sinto bastante coisa, mas também sei do meu trabalho, sei da minha semana, sei o quanto eu faço por merecer, nada é dado de graça, principalmente com essa comissão que nos cobra bastante. Então eu acho que a gente pôde entregar um final de ano digno nessas últimas rodadas. O torcedor merece mais do que isso, a gente sabe.
E então tem um 2024 que a gente vai fazer de tudo para dar alegrias de verdade ao torcedor. E é isso que eu espero. O bom final de ano e as grandes expectativas para 2024 também foram tema da entrevista que René concedeu em frente ao vestiário Frederico Arnaldo Balvé. Eu acho que era isso, o sentimento que a gente queria no final dessa temporada, depois desse jogo era esse, era sair com a torcida feliz, reconhecendo que não foi um ano que veio títulos, mas foi um ano de muito crescimento. Acredito que fizemos um ano no geral bom, mas poderia ter feito um pouco melhor e ter saído com o título, mas acho que era como fosse uma honra para nós sair com essa vitória em casa e jogando bem. Acho que a gente precisava não só vencer, mas que eles ficassem felizes com a atuação, que fosse uma vitória boa. Agora é descansar, espero que o torcedor saia esperançoso aí com o 2024, que a gente vai descansar e vai voltar forte para que, se Deus quiser, vamos colher aí o fruto que plantamos nesse ano. O calendário do futebol masculino profissional do Clube do Povo chegou ao fim com Alan Patrick como o grande artilheiro de 2023. Foram 16 gols para o camisa 10. Ener Valência foi o segundo na lista de goleadores, 13 gols marcados. E completando o pódio, Pedro Henrique Cousen, 12 tentos anotados. Já entre os grandes garçons, o líder foi Wanderson, 12 passes para gol, 11 passes teve o Maurício, abriu a rodada com 9, mas ofereceu passe para o gol de Valência e também para de Pedro Henrique. E fechando o pódio dos garçons, Alan Patrick com 10 assistências em 2023. Para o celeiro de asas, ainda no futebol masculino, a reta final de temporada reserva a disputa da BG Prime Sub-20. O celeiro de asas enfrenta no sábado, às 11h30 da manhã, a equipe do Operário na primeira rodada da competição internacional, isto na categoria Sub-20. Vale lembrar que o Sub-17 retornou há pouco, depois de uma sequência de amistosos internacionais entre Uruguai e Argentina. A categoria juvenil, ao longo de 2 semanas, disputou 9 partidas e conquistou 8 vitórias, incluindo vitória, por exemplo, contra o gigante Boca Juniors, entre outras equipes de muita tradição no continente. Já o futebol feminino do Internacional está classificado pelo 2º ano consecutivo para a final da Ladies Cup. As gurias coloradas encerraram a fase de grupos na liderança da chave A, com 7 pontos conquistados em 3 rodadas. A estreia, no último domingo, presenciou vitória de 1-0 do Inter sobre o São Paulo, gol marcado de pênalti por Belém Aquino. Já na terça-feira, segunda rodada, empate 1-1 com o Cruzeiro. Sol marcou para o Inter na partida que ficou marcada por um gol muito mal anulado da Letícia Monteiro, o gol que poderia ser o da vitória das gurias diante das mineiras. Na última rodada, disputada agora quinta-feira, vitória maiúscula de 6-0 em cima do Atlético Nacional da Colômbia. Todas as partidas da fase de grupos tiveram como sede o estádio Bruno José Daniel em Santo André. O Inter ainda não conhece o adversário na final, ele será definido nesta sexta-feira, dia 8 de dezembro. O outro grupo conta com a seleção paraguaia, também com Santos, Ferroviária e Flamengo. E dessas equipes, à exceção da Ferroviária, todas têm chance de classificação. O Santos, ele é líder do grupo B com 4 pontos, tem uma vitória e um empate em 2 jogos, empatou o duelo travado diante do Flamengo, empate em 1-1, na estreia bateu por 5-1 a seleção do Paraguai, agora enfrenta a já eliminada Ferroviária. Ao mesmo tempo, o Flamengo vai a campo contra o Paraguai. O Paraguai tem 3 pontos, o Flamengo 4, está na vice-liderança por critérios. Então, enquanto o Santos enfrenta um time já eliminado, Flamengo e Paraguai travam um duelo que quem vencer sonha, quem perder fica de fora, e o empate só pode servir para o Flamengo caso o Santos seja derrotado pela Ferroviária. Essas partidas também acontecem no estádio Bruno José Daniel, em Santo André. Falando um pouco mais sobre a última rodada por parte das gurias coloradas, a vitória de 6-0 contou com o retorno de 2 selecionáveis para o time profissional. A Priscila, que com a seleção brasileira principal marcou o seu primeiro gol logo na estreia, com a camisa da amarelinha, gol na vitória de 4-3 do Brasil sobre o Japão. Ela marcou 4 nos acréscimos, que decretou o nosso triunfo. E também a Carla, que estava com a seleção sub-20 na Espanha, na disputa de 2 amistosos, foi titular ela, os amistosos contra a Bélgica, vitória de 3-1 do Brasil, e França empate 1-1. Elas começaram o jogo no banco de reservas e do reservado assistiram ao primeiro gol ser marcado por Letícia Monteiro. Depois de enfileirar marcadoras pela meia-lua da grande área, a camisa 39 finalizou de perna direita e a goleira defendeu, mas no rebote, Letícia, mesmo no chão, emendou um voleio de perna canhota para fazer um golaço e começar a encaminhar a classificação para o Inter.
O 2-0 veio logo na saída do meio de campo. O Atlético Nacional vacilou, Belém Aquino aproveitou, escapou pela esquerda e serviu Patilhanos, que marcou mais um golaço com a camisa do Internacional, a camisa 20, que vem se notabilizando pela precisão nos chutes de longa e média distância. Ainda no primeiro tempo, Jenny Becker apareceu pela vez primeira. Cobrança de falta fechada a partir da esquerda da área adversária. A Izarraz tentou o desvio, por detalhe não conseguiu, e a bola morreu nas redes da goleira adversária. No segundo tempo, Priscila e Carla foram a campo, também entraram Fabiola Sandoval, a goleira Maiara, a Roberta e a Bia, nossa jovem atacante, além, é claro, da volante Zóio. E coube a Priscila marcar o quarto gol, lançado em velocidade, cara a cara com a goleira, tranquilidade sempre de quem tem perfume de artilheira para completar de perna canhota. Na reta final de partida, Jenny Becker chegou ao hat-trick e garantiu o prêmio de craque do jogo. O quinto gol dela, ou melhor, do Inter, segundo dela, foi um golaço de perna canhota. Depois de passe de Belém Aquino, ela ameaçou o chute, cortou a marcação e bateu no ângulo da goleira, enquanto o sexto, mais uma vez jogada de Belém Aquino, servindo Jenny agora com gol aberto para marcar o 6-0. As gurias, portanto, encerraram a fase de grupos com um saldo positivo de 7 gols invictas na competição, segundo ano consecutivo na final da Ladies Cup. A final da Ladies Cup acontecerá no estádio do Canindé no domingo, adversário ainda a ser definido, horário previamente programado para as 16 horas. Já nas categorias de base, as gurias coloradas estão 100% na primeira edição da história da Copinha. Na primeira rodada, elas venceram Minas Brasília por 5-2 e já na segunda bateram a equipe do Vitória da Bahia por 8-0. O triunfo sobre o Vitória, conquistado na manhã de quinta-feira, contou com 3 gols de Mileninha, 2 de Yasmin, 1 de Lohane, outro de Ana Luísa e ainda mais um de Mica para chegar ao score de 8-0. As gurias no domingo, às 11 horas, enfrentam a Ferroviária no estádio do Nacional de São Paulo, que é sede do grupo das gurias na Copinha, e as coloradas precisam só de um empate para assegurar a liderança e, por consequência, classificação para a semifinal do torneio. Essa é a primeira Copinha feminina da história. O Inter é o único time que tem todos os títulos nacionais possíveis na base feminina, Brasileirão Sub-20, 18, 17, 16, além das ligas de envolvimento, e vale destacar que na segunda rodada o time já teve reforços importantes. Mari Ribeiro, Ana Luísa e Márzia, que assim como a Carla estavam com a seleção Sub-20, foram a campo e ajudaram nesta maiúscula e imponente goleada das gurias de 8-0 sobre o Vitória. Antes, ainda no final de semana, sábado é dia de eleições para o Esporte Clube Internacional, o clube mais democrático do futebol brasileiro, dono das maiores eleições da história do futebol nacional, receberá a Assembleia Geral, sediará tanto de maneira presencial no Gigantinho, sócios e sócias poderão votar, quanto de maneira virtual. São 58 mil, mais 58 mil sócios e sócias aptos a participar do pleito. As eleições tratarão do Conselho de Gestão para o triênio de 2024 a 2026 e também da renovação de 150 das 300 cadeiras elegíveis do Conselho Deliberativo. Os 150 conselheiros e conselheiras eleitos passarão 6 anos no Legislativo Colorado. As eleições para Conselho referem-se a 2 mandatos de Conselho de Gestão, né? São 3 para o Conselho de Gestão, 3 anos e 6 anos de Conselho Deliberativo. Para o Conselho de Gestão, 2 chapas inscritas. A chapa 1, em frente, pelo Inter, pela torcida, tem como candidato à presidência o atual presidente do Internacional, Alessandro Pires Barcelos. Candidato a primeiro vice-presidente é Dalton Schmidt Jr., segundo vice-presidente candidato da chapa 1 é Ivandro Rodrigo Morbach, o candidato a terceiro vice-presidente pela chapa 1 é Vitor Grumberg, e fechando, os 5 nomes que concorrem ao Conselho de Gestão pela chapa em frente, pelo Inter e pela torcida, o quarto vice-presidente Miguel de Sampaio Danino. A chapa 2 para o Conselho de Gestão, nomeada Gigante de novo, tem como candidato à presidência Roberto Lúcio Oliveira de Mello. É candidato também pela chapa 2 a primeiro vice-presidente Léo Moura Centeno Júnior, a segunda vice-presidenta Luciana Paulo Gomes, como candidato a terceiro vice-presidente da chapa 2 Mauri Luiz da Silva e, fechando, os 5 nomes da chapa 2, Gigante de novo, para o Conselho de Gestão, candidato como quarto vice-presidente Ginter Spott. Já para o Conselho Deliberativo são 6 as chapas inscritas. Chapa 1, em frente pelo Inter pela torcida. Chapa 2, Gigante de novo. Chapa 3, Reage Inter. Chapa 4, o Povo do Clube. Chapa 8, Aliança Colorada. E Chapa 9,
cláusula zero. As eleições acontecem das 9 às 17 de sábado, tanto de maneira virtual quanto presencialmente. Quaisquer dúvidas podem ser sanadas junto à central de atendimento ao sócio, que inclusive estará operando de maneira presencial na bilheteria principal do Gigantinho no sábado, mas também, claro, existe a possibilidade de atendimento pelo chat no site do Inter, pelo e-mail casa@internacional.com.br e via telefone no 51-3230-4600, opção 2. Todos convidados, convocados a participar e fazer mais uma vez do Inter um clube referência no que diz respeito a democracias de clubes no futebol brasileiro. Repassados os principais destaques do calendário colorado, tanto o que aconteceu quanto o que está por vir, a gente abre agora no Boletim Colorado o Momento Estrela Bet. Se o calendário do futebol brasileiro já chegou ao fim na categoria profissional masculina, não podemos dizer o mesmo de nossos vizinhos continentais. E no próximo sábado, a gente tem às 10 horas da noite de Brasília, duelo pela semifinal da Copa de la Liga na Argentina. River Plate contra Rosário Central. Rosário conquistou uma emocionante classificação para a semifinal, bateu o Racing nos pênaltis, chegou a estar vencendo o jogo por 2-0, cedeu o empate, mas avançou nas penalidades, enquanto o River eliminou o Belgrano. As duas equipes lutam por uma vaga na final. O River Plate quer o bicampeonato, o segundo título no ano, já foi campeão no primeiro semestre, enquanto o Rosário busca coroar com uma taça, uma temporada forte que fez, inclusive com reforma agora em andamento no estádio gigante de Arroito. Mesmo assim, o River parece ser favorito, ele foi líder na tabela anual, venceu o campeonato do primeiro semestre, chega forte no segundo. Algumas críticas à torcida, a maneira como o time de De Michelis tem se apresentado em nível de futebol, mas as vitórias vêm sendo conquistadas e na Estrela Bet, a odd para uma aposta no River Plate é de 1,57, uma odd consideravelmente interessante, principalmente pensando em se tratar de River Plate, que nos últimos tempos tem se mostrado o grande bicho-papão do futebol argentino. Já na liga mais badalada do planeta, a Premier League, um confronto interessante entre duas equipes que tropeçaram. Na rodada passada, domingo, às 1h30, Tottenham e Newcastle se enfrentam na casa do Tottenham Hotspur Stadium. E o detalhe é que o Tottenham, ele vive um momento de afirmação, tem feito boas atuações. Ele tem, por exemplo, um empate de 3-3 com o City, muito emocionante. Antes disso, também conquistou uma vitória maiúscula na temporada sobre o Liverpool, mas o time do Postecoglou vem de alguns tropeços também, depois dessas atuações convincentes, alguns tropeços que fazem com que já esteja na quinta posição, há não muito tempo atrás, lutava pela liderança. Ao mesmo tempo, o Newcastle perdeu para o Everton de 3-0, um resultado até certo ponto surpreendente. O Newcastle era grande favorito, foi um time que venceu na rodada anterior a esse tropeço para o Everton. O Manchester United dentro de casa, também dentro de casa, havia goleado o Chelsea por 4-1, tropeço que surpreende e faz com que as duas equipes vão a campo precisando bastante da vitória para não deixar desgarrada a ponta de cima da tabela. O Arsenal é o atual líder com 36 pontos, Liverpool tem 34, Aston Villa 32, City 30 pontos e aí sim, Tottenham quinto lugar 27, United também 27 e o Newcastle é sétimo com 26. Confronto, portanto, que movimenta a parte de cima da tabela. E na Estrela Bet, as odds são de 2,16 para uma vitória do Tottenham, 3 para uma vitória do Newcastle e 3,75 para o empate. Eu antevejo um jogo de duas equipes, tanto o time do Postecoglou quanto a equipe do Ed Howe, são times que gostam de jogar, tem um futebol ofensivo, vistoso, então eu espero uma partida de muitos gols e, embora relativamente audacioso, o empate com esse retorno de 3,75 brilha o olho. Fica aí a dica de uma aposta talvez menos provável, mas que, se garantida, vem junto com um retorno bastante legal para garantir a festa de final de ano do torcedor e da torcedora colorada. A 24ª edição do Boletim Colorado por Estrela Bet chega ao fim, após repercussão do encerramento da temporada do futebol masculino colorado, a classificação das gurias para a final da Ladies Cup, a grande campanha do futebol feminino na primeira copinha da história da modalidade e também, é claro, informações sobre o celeiro de ases masculino. Semana que vem eu te espero com mais uma edição do nosso boletim e a repercussão do resultado das eleições do Internacional que acontecem no próximo sábado, das 9 às 17 horas.